Olá, boa noite. A gente está aqui para mais um culto no lar. Que essa mensagem possa abençoar a você e sua família. A nossa igreja, né, a Igreja Batista do Andaraí, ela tem o tema deste ano como uma igreja relevante em tempos de angústia. A gente sabe que este tempo é um tempo muito angustiante para nós, né? Perda de amigos, familiares. E para a gente ser uma igreja relevante, primeiramente a gente precisa de famílias saudáveis, né? Este tempo esses dias aí a gente teve alguns probleminhas de saúde aqui em casa e eu fiquei pensando, né? Como a gente pode ter uma família saudável para a gente trabalhar pelo reino, em prol do reino, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. E durante esses probleminhas que a gente teve aqui em casa, a gente teve uma reflexão, né? O que a gente tem feito com o nosso tempo? A gente tem gastado tempo com estudos, com os afazeres de casa, com os afazeres domésticos, com a igreja e com a nossa família. Quanto tempo a gente tem tirado? E tem um estudo na Europa que diz que apenas 36 minutos a gente tira em tempo de qualidade com a família por dia. Né? Então, de 24 horas, a gente tira na faixa de 36 minutos por dia na pesquisa que saiu na Europa. E dessas 24 horas, uma coisa que pegou muito aqui dentro de casa foi: e a nossa saúde? O que a gente tem feito para a nossa saúde? Né? São 24 horas do dia, às vezes a gente está atolado nos afazeres de casa, nos estudos. E a nossa saúde? O que a gente tem feito para a nossa saúde? Né? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Às vezes a gente esquece que a gente é santuário do Espírito Santo. A gente precisa ter um corpo saudável para a gente glorificar a Deus, né? Talvez com o passar do tempo a gente fica pouco debilitado, ou às vezes a gente nem liga por algumas coisas e acaba trazendo alguns problemas de saúde que talvez por mau uso, né, da nossa alimentação, de não procurar atividade física e tudo mais. E com isso a gente fica atolado nos afazeres de casa, nos afazeres de escola, nos afazeres domésticos, no trabalho circulares, aquele ativismo, né? Toda. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que terminar aquilo. E acabamos que a gente fica ansioso, né? E muitas das vezes nós, alguns cristãos, nós não, alguns cristãos pensam que é a ansiedade, o cristão não pode ser ansioso, o cristão não pode ter depressão. E sim, o cristão pode ter ansiedade, o cristão pode ter depressão. E a gente precisa cuidar disso, né? E para isso a gente, em Eclesiastes 11:10 diz: afasta o coração da ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Né? A ansiedade acaba prejudicando o nosso corpo. A juventude e o vigor são passageiros. Os nossos irmãos mais experientes sabem, né, que o passar do tempo, o nosso corpo não é mais o mesmo. Ele acaba se debilitando, né? E também por mau uso também. Se a gente não faz uma alimentação correta, acaba, né, às vezes entupindo, a gente acaba pegando obesidade, os ossos não aguentam nosso peso, essas coisas assim, né? A gente não tem nutrientes suficiente, aí vem uma anemia e tudo mais. E a gente precisa, né? Das maneiras da gente afastar essa ansiedade é alimentação. Nós somos o templo do Espírito Santo, então a gente precisa ter uma alimentação saudável. Nada de fast food. Sim, a gente pode comer fast food, mas a gente tem que ter uma alimentação balanceada. E também uma maneira da gente afastar essa ansiedade é a atividade física, né? Pegar uma vitamina D, pegar um solzinho de manhã, né? Dar uma passeada com o cachorro, andar de bicicleta, dar uma corrida,
uma caminhada, jogar uma bolinha com os amigos, apesar que no nosso tempo não podemos fazer isso, alguma dessas atividades, mas alguns lugares têm quadra, né? Alguns condomínios têm quadra, alguns lugares têm uma pracinha ao ar livre, assim, que a gente pode dar uma voltinha de vez em quando. Quando tiver menos gente, né? A gente dá uma saidinha. Então, a gente precisa fazer atividade física, né? Para a gente tentar afastar essa ansiedade do nosso corpo, né? E outra maneira também, que a gente nunca pode esquecer, é a palavra de Deus. Às vezes, a gente está ansioso, a gente está deprimido, a gente tem que buscar mais a Deus. E só Ele pode dar, né? Esse alívio, né, dessa ansiedade, dessa depressão. E apesar de tudo isso, né, a gente pode fazer tudo isso e ainda não sair. Então a gente também tem que buscar auxílio médico, buscar um psicólogo, um psiquiatra, um outro médico, né, se for problema de uma má alimentação, pode ser um cardiologista, né? Então a gente precisa desse auxílio. A gente é cristão, o nosso corpo, né, é frágil e a gente precisa cuidar desse templo do Espírito Santo. E agora eu quero que vocês peguem um papel, uma caneta e façam um coração, tipo esse aqui que está do lado. Faça um coração e eu quero que vocês escrevam dentro desse coração quem tem espaço no seu coração, né? Na sua família e quem tem um espaço especial, o que vocês têm feito, né? As pessoas têm feito para ocupar esse espaço no coração. Por exemplo, o esposo ou a esposa tem os pais, quem ainda o pai está vivo, talvez ele tenha um espacinho aí no seu coração, a mãe, seus filhos, os seus irmãos, os avós, os tios, né? O papagaio, o cachorro. Quem tem um espacinho neste coração aí? Vou deixar um desafio, né? Quem fazer esse coração aí, deixa o desenho aí nos comentários pra gente ver quem tem um espacinho no seu coração. Um desafio de hoje, tá? E esse coração é muito grande, né? Cabe bastante gente. Espero que no coração de vocês estejam escritos bastante nomes, né? E por que eu tenho falado de tempo e de quem? Né? No início eu falei de tempo, a gente precisa de tempo para cuidar do nosso corpo. Né? Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para tudo a propósito debaixo do céu. E falei de quem, né? Agora do coração. No tempo a gente tem que separar tempo para a saúde, a gente tem que separar tempo para nossa família, né? Porque são vários afazeres, mas a nossa família precisa de atenção. E quem? Muitas das vezes a gente coloca outras pessoas na frente da nossa família, mas a gente tem que saber que a prioridade é dentro da nossa casa. A gente precisa cuidar daqueles que estão dentro da nossa casa. E como podemos ter uma família saudável se a gente não tem tempo e talvez a gente nem sabe quem está dentro do nosso coração? Como a gente pode ser relevante nesse tempo se a gente não tem uma família saudável, a gente não tem tempo para nossa família, se a gente não tem tempo para se manter saudável, para procurar um médico, para praticar esporte? E como a gente pode ser saudável, ter uma família, se a gente nem sabe qual que é a nossa prioridade dentro de casa? E uma das maneiras para a gente ser saudável na nossa família é buscando a Deus, né? Eu espero também, eu não coloquei lá no coração, espero que os irmãos tenham colocado, que a gente precisa buscar primeiramente o reino de Deus, né? Em Mateus 6:33 diz, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não coloquei lá de propósito, viu, irmãos? Eu espero que vocês tenham até colocado aí, né? Jesus dentro do seu coração também, que ele também tem que ser a nossa prioridade, né? A gente precisa buscar a Deus e buscar a Deus em família. Às vezes a gente não tira nem tempo para orar em família, né? Juntar o marido antes de trabalhar. Vamos orar antes de sair, antes de começar o nosso dia. Vamos, né, começar o dia falando com Deus. Ou final do dia. Não deu tempo, o marido sai muito cedo, a esposa sai muito cedo. Os meninos têm que sair correndo para levar para a escola.
Então, no final do dia, tire um pouquinho de tempo para vocês buscarem a Deus junto, em família, né? Para a gente ser relevante, a gente precisa de famílias saudáveis. E para vocês serem famílias saudáveis e relevantes, vocês precisam tirar um tempo para a sua saúde. A gente está ainda em isolamento, mas mesmo assim a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente precisa de uma vitamina D, a gente precisa de um exercício físico, de uma alimentação saudável. O que a gente é templo do Espírito Santo, né? E a gente leu em Coríntios 6, 19 e 20, né? Como a gente pode glorificar a Deus se o nosso corpo não está bem? Então a gente precisa cuidar disso. E o último ponto é cuidar e ter tempo de qualidade da família. Às vezes a gente tem outras prioridades. E a nossa prioridade tem que ser a nossa família. No versículo, em 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Né? Olha que palavra dura. Às vezes a gente cuida do cachorro melhor do que o nosso filho. Ainda não tenho filho, mas muitas das vezes as pessoas cuidam de um animal melhor do que os seus entes queridos, né? E muitas das vezes a gente dá o melhor para os de fora. Eu costumava brincar com a minha mãe que ela sempre, quando chegava a gente tinha que arrumar a casa, deixar a casa um brinco. Mas a maioria das vezes não arrumava a casa para os que estão dentro, né? Arrumar a mesa, colocar os jogos americanos, os copos bonitos, os pratos mais caros da casa. A gente só usa quando tem visita, né? E os de casa? A gente precisa ter esse tempo de qualidade com os de casa também, né? E para a gente ser uma família relevante e saudável, a gente precisa buscar a Deus, tirar um tempo para a nossa saúde e cuidar e ter tempo de qualidade em família, né? Essa é a nossa mensagem dessa noite. Espero que tenha falado no coração de vocês. Eu espero, vou ficar conferindo se vocês colocaram um coraçãozinho lá, escrito o nome dos seus entes queridos no comentário. Vou esperar, vou ficar vigiando. E que você que ainda fez o coração e não colocou Jesus em primeiro lugar, então esse é o tempo de você buscar ele em primeiro lugar. Essa é a hora de você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Que nada adianta você ter família saudável, buscar médico, ter a melhor alimentação, fazer atividade física, academia todo dia, se você não tem Jesus, né? Por isso que o primeiro lugar é buscar a Deus. Se você ainda não busca a Deus, este é o momento, né? Depois disso a gente cuida da saúde, né? Porque primeiro a gente tem que buscar a Deus. Nada adianta a gente ter uma saúde boa se a gente não tem Jesus. Então vamos orar? Pai, graças te damos por este momento de compartilhar a palavra. Que o Senhor venha abençoar cada família, cada coração, Senhor, que está aqui ouvindo essa mensagem. Que o Senhor venha de encontro com cada ente querido, Senhor, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, cada cônjuge, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor. Neste momento, Senhor, também quero te pedir pelas famílias da Igreja Batista do Andaraí. O Senhor vai cuidando de cada um, cuidando de cada ansiedade, de cada depressão, Senhor, que o Senhor venha aliviar cada estresse, que a gente possa buscar o Senhor e o Senhor dar recursos para a gente ter uma família saudável no Senhor. Muito obrigado por tudo, abençoe cada um que está aqui, abençoe a nossa semana que está iniciando, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, até a próxima, espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês, e é isso aí, boa noite.